Então, a gente está com o Alessandro, tem a Ana Almeida, o Bruno Sem Felipe, presente, professor. a Caroline, o Cleison, o Eliezer, a Fabiana, o Henrique Machado. Henrique, que eu não estou lembrando se é o... Minha mãe tá aqui. O Morangão. a Jamile. Que o Henrique é Morangão, gente. Eu fiquei pensando quem que é Henrique. Nossa senhora, agora que foi lembrar que é Morangão. João Henrique, professor. Ah, tá. Tá Agora... casado, menina. Henrique, Agora sim. que casou, menina. Ah, verdade, o Morangão casou, né? Caramba. Que a Não foto que eu casei, tenho... Piazão, não casei. Estamos noivo. Casou ou não? A Kathleen, Oi, bebê. Presente. a Leila, a Loiane, a Maiara, o Marcelo, o Xará, o Marcos Opa. Frederico. O gatinho da Jamel. Quem? O Marcos Frederico? O Marcelo. Não, o gato da Jamília ali, ó. Ah, Tá, oi, Maju. Oi. que bonitinho. A Mariana, Presente. o Rafael, o Renildo e o Rodrigo. Pessoal, essa outra disciplina, ela é uma disciplina um pouco... Como que eu posso falar para vocês? Ela é bem... Não a disciplina, quero dizer, o agronegócio, ele é bem complexo, ele é bem maior do que se propõe essa disciplina, né? Existe correntes de pensamento, existe estratégias e existe também a quantificação do que se é para a gente considerar que faz parte ou não do agronegócio. No Brasil, ela é muito importante, como a gente vê, mas a disciplina ela tenta um pouquinho mostrar para vocês e tentar relacionar a teoria. Em muitos momentos, quem faz um curso de agronegócio, que é o meu primeiro curso, né, depois que eu fiz administração, a gente acaba vendo, vamos supor, marketing, mas o marketing a gente vê com exemplos do agronegócio. Então, assim, há alguns pontos diferentes, mas há muitos pontos que são convergentes, que são iguais. Fora do Brasil, dependendo do país, existe o curso de engenharia do agronegócio. Então, ele lembra uma engenharia de produção misturada com economia, com agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia de alimentos. É mais ou menos assim a cara do curso, e administração, desculpa. Então, a gente tem essa dinâmica. E veio para o Brasil espelhado nesse engenharia do agronegócio, mas ficou com a terminologia de gestão do agronegócio. Só que quando caiu no MEC, o curso de gestão era um curso tecnológico, não um curso de graduação, né? Então, eu corri o risco até de perder o diploma. Aí foi por isso que eu fui fazer rápido, voltar a estudar, fazer um outro curso, que eu também... E o mercado do agronegócio, ele tem uma predileção, não predileção eu posso falar, mas
ele prefere para alguns ramos de atividades o agrônomo, mesmo que ele tenha que pagar. Então, eu tive colegas que formaram agronomia na mesma época que algumas empresas pagaram um MBA de finanças e ele começou a atuar em finanças na empresa. Eu fui selecionado para o final de um processo seletivo para um estágio e a empresa chamava Tortuga, era uma empresa de ração animal. Essa empresa acabou sendo comprada por outra recentemente e a gente via, só para falar o exemplo, né? Eu conversei com as pessoas que trabalhavam no marketing da empresa, só um era administrador, os outros todos eram zootecnista, veterinário, agrônomo. Então, eles acabam preferindo, né, ou muito quem tem uma experiência, já trabalha no ramo. Então, acabou esse curso sendo, como graduação, não necessário, e sendo mais uma especialização para quem já está trabalhando no agronegócio ou que futuramente migra para uma empresa de agronegócio e precisa de informações sobre esse setor. Então, acabou meio parecido com o que eu fiz hoje, só tem em Brasília, na UNB. Pessoal, qualquer coisa, vocês me interrompam. Não sei se está aparecendo para vocês, se o microfone... Então, eu vou passar bem rapidinho esse questão do conceito. Então, o termo agronegócio ou agronegócios veio da tradução do agrobusiness, né? De agricultura e negócios, né? É da Universidade de Harvard, de 57. Dois pesquisadores, o John Davis e o Ray Goldenberg, eles atribuíram que cunharam, né, essa terminologia. E no português a gente ficou o termo agronegócio. Alguns termos que a gente vai falar um pouco mais para frente, como commodity, eu tenho até que olhar como que se escreve, mas algumas palavras ela acabou sendo adicionada no dicionário e acabou ficando quase igual em inglês, mas com uma escrita aportuguesada também. E eu acho que commodity é uma que entrou para o dicionário em português, se eu não me engano. Então, o agribusiness, né? Esse pessoal, quando tem algum concurso, alguma prova, eles usam muito esse material. É de um livro que chama de um professor Mário Batalha, Gestão do Agronegócio. Depois eu mando para vocês uma foto dele. Então, ele fala que esse conceito é a soma das operações de produção. Então, toda a parte de produção, vamos pegar de uma cultura, soja, e distribuição de suprimentos agrícolas. Então, tem a parte de canais, que é essa de distribuição das operações de produção nas unidades agrícolas. Então, plantio, cultivo, colheita, processamento, do armazenamento, processamento e comercialização dos produtos agrícolas e itens produtivos a partir deles. Então, só para a gente falar um exemplo bem rapidinho, então se a gente pega o leite é um produto que quando a gente pensa na cadeia dele como um produto pequeno, mas em algum momento a cadeia do leite encontra com outras cadeias e com isso vai formando elos de ligações um pouco mais complexos.
dar um exemplo. A cadeia do leite, ela encontra com a cadeia da soja. Em qual momento? Para qual fim? Para a produção da margarina. A margarina, ela tem leite em pó, acho que tem soro de leite, e tem parte do produto da soja também para dar esse produto. Então, os dois principais cadeias que formam a margarina é a soja e o leite. Então, assim, esses encontros e esses produtos que são possíveis a partir dessa cadeia acaba fazendo com que o número do agronegócio seja muito importante, porque a gente pega uma parte que é o plantio e o processamento já entra normalmente por uma agroindústria. Então, a gente está considerando o agronegócio, vai um pouco além do que se a gente considerasse só agricultura. Isso que eu quero trazer a diferença para você. Quando eu penso só na agricultura ou na pecuária, eu desconsidero a parte industrial. Mas quando eu falo do agronegócio, eu considero a parte industrial também. Então, eu vi um vídeo da Agrária, parece que a divisão de cevada, né? Guarapuava é a maior produtora de cevada do Brasil. Então, a cerveja que está sendo produzida, não sei se é de teste ou se vai ser comercializada, ou se é chopp, eu não lembro, esse produto, ele entra nesse cômputo do agronegócio. Então, não é só a cevada, mas a cerveja também. Então, isso que eu quero meio que falar para vocês e tentar mostrar, quando eles falam da importância do agronegócio, da abrangência dele, a gente está considerando esses produtos. Se a gente pega uma empresa como a Aurora, que fabrica vinhos e sucos, esses produtos também entram. Então é importante a gente olhar isso, né? Tem vezes que uma cadeia é muito grande e não é obrigatório a gente ter todos os produtos. E muitas vezes a gente pode até atuar de forma que seria na bolsa, né? De valores, só que a Bovespa, que é a Bolsa de Valores no Brasil, ela juntou com a Bolsa de Mercados e Futuros e tornou uma só, que é a Bovespa BMF. Então, a gente pode, eu não ter nada, só ter dinheiro, vamos supor, e poder comprar um contrato futuro de soja ou um contrato de opção, e com isso eu sou tido como se fosse um especulador ou como se fosse um sujeito que não tem um produto em si, mas eu estou querendo ganhar pelo aumento ou a queda de preços de determinada commodity. Então, isso a gente pode ter no agronegócio também. É a mesmo tipo de operação que se tem no mercado de ações, né? Que tem o day trade e tem outros tipos de operação que a gente pode ter. O day trade é a gente entrar e sair no mesmo dia, independente que seja ouro, dólar, qualquer tipo, a gente entra e sai no mesmo dia. Então, vamos supor, se eu compro um contrato de opção de compra, aí para mim sair eu tenho que comprar, acho que um contrato com as mesmas características, quantidades, mas de opção de venda. Essa que é um pouco a diferença do agronegócio. Mas mais para frente a gente pode falar sobre isso. Ou se eu não tiver mais na disciplina, se vocês quiserem, a gente pode marcar ou trazer alguém, ou eu indico alguém que possa falar sobre
o assunto mais especificamente. Então, envolve desde a pesquisa científica até a comercialização de alimentos, fibras e energia. As universidades, como aqui de Viçosa, que é a cidade que eu moro, que eu nasci, né? Várias universidades rurais, depois as Embrapas, elas foram muito criadas para se ter essa parte de pesquisa e que possibilitou se plantar soja em quase todo o estado, todos os estados do Brasil, né? Alguns com mais vantagem que outros. Pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, fica à Eu ia vontade. comentar que a questão ali das commodities, de comprar, digamos assim, ações envolvidas no agronegócio, é parecido com a questão de se comprar fundo imobiliário, ao invés de investir comprando, digamos assim, imóvel físico mesmo. Sabe? Você vai lá e compra o fundo imobiliário, fundo tijolo, fundo. Não lembro bem o fundo de papel. Aham. É como se fosse isso, só que voltado ao agronegócio, né? É, é, é parecido também, e mesmo do mercado de ações mesmo, né? Normal. O funcionamento é bem parecido, ele só tem algumas análises econômicas diferentes. Pessoal, tem algumas pessoas que estão falando hoje sobre comportamento de ações e eles usam mais youtuber, né, que tem falado e eles têm, sei lá, criado alguns métodos que eu tenho ouvido falar de pessoas que saíram bens, mas tem muitos desconsiderando questões econômicas, análises que são necessárias para se fazer de maneira profissional, né? Isso tem feito de maneira armadora, né? Pode ser que tenha sorte e ganhe, mas num, a análise bem feita de uma corretora séria, né? Ela olha a questão do histórico, olha a questão do momento. Então, ano que vem a gente tem eleição, então vai olhar esse movimento eleitoral. Então, eles olham todas essas questões para conseguir lucrar, né? Tirando essa operação de day trade, as outras, eles olham um pouco a questão do longo prazo, né? Até quando que vai ser. Então, existe commodity do boi gordo. A do boi gordo, eu não preciso entrar e sair no mesmo dia. Eu posso esperar, acho, não sei se é 4 ou 6 meses, que é o período que eu posso desfazer dessa commodity. Mas alguma diferença que algum tipo de contrato, vamos supor que eu faço, que eu compro um de venda, tem que eu estou vendendo, sei lá, um contrato de boi. Aí nesse contrato tem especificações de quantos bois que equivale a um contrato, e se eu estou vendendo ele e eu não saio desse contrato por meio da aquisição de um outro parecido, eu tenho que entregar a mercadoria realmente. Então, eu tenho que comprar a mercadoria de um terceiro para entregar no local estabelecido. Então, a entrega, a diferença um pouco de contrato de agronegócio que tem isso, né? Tem análise do produto, então, por isso que vem esse termo de commodity. Há um parâmetro que eu consigo estabelecer esse limite superior ou inferior de qualidade. Então, desse termo que vem, então, é algo que pode ser produzido, pode ser feito com o mesmo padrão, com o mesmo patamar. Mas a pessoa pode falar, mas se for melhor a minha qualidade que de outros, se ela ficar muito melhor, aí entra no caso dos especiais, né? O cacau, como eu falei no começo, né, é um que está entrando na questão do cacau gourmet, especial, que entra um pouco diferente. Então, aí ele já deixa de ser commodity e já entra em outra categoria.
eu queria aproveitar, dar meio que um exemplo com relação ao eco, que o eco também tem uma questão do controle de qualidade. Por exemplo, um eco bom, ele é escolhido para fazer pão e é pago um preço mais alto por ele. Já um trigo mais ruim, que sei lá, foi prejudicado pelo clima e não rendeu o suficiente, o esperado, ele é rebaixado para ser usado em ração. Daí é pago um preço menor pelo trigo, por exemplo. Assim, o Alessandro, e tem uns contratos que são tão específicos, isso eu já estou falando nem da relação com bolsa. Tem um em São Paulo, que é do setor de laranja, né, da citricultura, que é um dos mais perversos, na minha opinião, que tem. O produtor rural, ele entra como fornecedor da, da quantidade que foi da produção escolhida, né? Faz o contrato papel jurídico, né? Oferecendo tantas toneladas com as especificações. Se ocorre alguma seca, algum momento e tem perda de produção, há cláusulas, né, que vão fazer com que o produtor seja penalizado. E uma das penas desse tipo de contrato, depois eu trago mais para frente para vocês o nome certinho, o produtor pode ser até preso porque ele fica, vamos supor, eu sou o dono da indústria e eu faço com que esse produtor rural fica como o meu fiel depositário. Então, se houve alguma coisa e ele não me atendeu como eu esperava, eu posso entrar com processo, ele pode responder e até ser preso por não entregar o que comprometeu, porque com isso ele está prejudicando a minha produção de suco de laranja, por exemplo. Então, há alguns muito complexos, muito mesmo, gente. E esse é um dos mais perversos e polêmicos que eu já vi. Se alguém quiser falar, gente, pode falar. É interessante também que, na verdade, não é interessante, né? Porque fora essa questão, geralmente, o pequeno agricultor acontece muito de fazer esses contratos, digamos lá, vendo a soja a R$60 a saca. Aí produz um tanto de soja e ele tem um seguro na produção, né? É uma produção assegurada se tiver chuva, sei lá, chuva, geada, ventania, alguma coisa, tá protegida a plantação dele, sabe? Tá ressarcido. Se acontecer alguma coisa, ele não conseguir vender aquela soja que ele plantou, ele vai ter um seguro, digamos assim. Só que o contraponto é que, se no momento da venda a soja estiver custando, sei lá, 90 a saca, ele vai ganhar só os 60, né? Ele vai ganhar aquele valor do contrato. Assim como se cair também, ele vai ganhar 60 a saca. Uhum. O pequeno, né, sempre ele fica um pouco mais refém, né? E pode até não ser tão pequeno, mas se for um contrato, vamos supor, de fornecimento para uma cooperativa que ele é associado, ou mesmo assim, ele faz parte da associação que entrega para uma empresa ou para uma cooperativa, há essas relações contratuais que acabam complicando a vida dele, né? Alguém. E muitas vezes, assim, aqui numa cidade não é muito longe daqui, tipo, vamos supor, 1 hora e meia de distância. Há um frigorífico e ele tem unidades
aqui em Minas, acho que são umas 7 cidades, e tem no sei, Goiás, no Mato Grosso. A parte de aves, eles estavam pensando algum tempo atrás em ficar só no Centro-Oeste. A produção, porque tem um custo mais barato de produção do que aqui em Minas. E, e a parte que é de avicultura, que é na cidade perto, como é uma cidade pequena, se saísse, ia ficar assim uma porcentagem bem alta da população desempregada. Muitos são empregados dessa agroindústria, né? Então, muitas vezes, alguma movimentação acaba até fazendo com a cidade não era pobre, né? Ficar pobre com a saída de uma empresa desse tipo, né? Aqui, pessoal, só para a gente ter noção, o agronegócio ele tem também alguns conceitos de governança que são conceitos de elos de ligações. Ele fala, só que não fala governança, fala de coordenação da cadeia e fala de uma cadeia, quando ela é bem coordenada, ela pensa o ganho da cadeia como um todo, não só de uma pessoa, não só de um produtor. Então, ele considera a necessidade de cada elo estar bem integrado, bem coordenado, né, como parceiros para conseguir ter esse ganho maior, né? Então a gente tem essa relação, né, desde o insumo, que seria a parte inicial da produção, pode ser pecuária, agricultura, né, produção pecuária, vai para o processamento, tem a distribuição e o consumo, e até chegar no consumidor final. Lembra um pouco do que a gente vê na teoria dos sistemas, da questão, né, de entrada, processamento e saída. Esse modelinho, ele acaba sendo expandindo e dando essa característica um pouco do entendimento do agronegócio. Mas o agronegócio, ele é tratado, assim, teoricamente, seria tratado muito por essa capacidade de uma cadeia ser bem coordenada, né? Ser bem administrada, mesmo com a questão de indicadores. Vamos supor, por algum motivo, a gente deve abaixar a produção da soja no Brasil e aumentar a do milho. Alguns indicativos assim mostram que ela está funcionando de maneira adequada. Então, ela pode ter essa conversa e é benéfico, né? A Organização Mundial do Comércio não vai penalizar o Brasil se a cadeia alguma for bem coordenada. Então, pessoal, só vou pincelar, já estou finalizando um pouquinho. Há uma das teorias que falam sobre o agronegócio, tem esse de Commodity System Approach. Então, seria uma abordagem sobre... Eu esqueci a tradução em português, esqueci de colocar, mas depois eu trago para vocês. Seria uma abordagem de sistemas ligada a commodity, que é um pouco que a gente estava falando da questão de elos, das interações, e de se pensar essa coordenação. E a gente vê que esse entendimento, o David e o Goldenberg, que cunhou, né, o termo agronegócio, é de um trabalho de 68. 68, ninguém de nós tinha nascido, né? Então, é algo que já tem o que 53 anos de existência. Então,
E ainda a gente vê que alguns países, como o Brasil, ainda está aprendendo a trabalhar com esses termos, né? Então, fala que a agricultura já não poderia ser abordada de maneira separada, né, das outros agentes responsáveis por todas as atividades que garantiriam a produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. Então, por isso que a gente vê alguns países, até o Brasil, alguns trechos têm de dutos, né, que serve para transportar, como a gente falou, soja, algum tipo de cereal, etc. Infelizmente, o Brasil utilizou o modelo rodoviário como a escolha do principal tipo de transporte, né, que é recomendado para curtas caminhos, né, mas não seria o ideal, né? Então, a gente vê em muitos locais que o ferroviário, o hidroviário é muito mais utilizado que aqui no Brasil, né? O Brasil, infelizmente, a malha de ferro dele foi mal implementada e foi mal cuidada e acabou ficando hoje um trecho muito pequeno do que já foi da importância que se teria, né? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Ouvi um barulho É, da... eu, tipo, no caso, a, a malha ferroviária brasileira, ela foi construída praticamente em falta, em falta da produção de café que tinha antigamente, que era o principal motor da economia brasileira desde a segunda metade do século XIX até a década de 30 do século XX. Basicamente, a maior parte da, da malha ferroviária foi construída para transportar sacas de café do interior dos estados, principalmente de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, para os portos, para poderem ser para o café poder ser exportado. E posteriormente, quando, quando a economia brasileira deixou de ser centrada apenas no café, o governo não deu prioridade mais às ferrovias e sim ao transporte rodoviário, até porque naquela época o petróleo era bem barato antes de 1973, que foi o primeiro choque de petróleo. Assim, o Alessandro está certo, mas assim, eles desconsideraram, né, algumas relações, algum tipo de... A economia de cada região. Minas Gerais, ainda até hoje, é muito focada na questão do minério. Então, o minério, o melhor tipo de transporte não é o rodoviário. Por isso que a gente tem ainda alguma malha de trem, né? Mas acabou não se pensando, né? O problema que a gente vê no Brasil é isso, se deixa de ser algo importante e acaba esquecendo, né? E um problema ainda pior, que o Alessandro não falou, é porque os trens que a gente teve, a distância de cada linha, tem um termo que eu não estou lembrando, eu acho que eu vou falar errado, é melhor não falar. É, a gente tem tamanhos diferentes e tamanhos diferentes do trilho também. Então, assim, veio muito da Inglaterra, mas também não teve nenhum padrão, né? Então, isso que foi algo bem... E também depois, com o abandono, né, ele foi sucateado, né?
E a gente vê um trecho bem grande que o ferro, a trilha já não existe mais. Alguns locais até algumas comunidades invadiram, fizeram construções dentro dessa propriedade que ainda pertence à companhia, né, responsável pelo trem, né? Não é nem da cidade. Então pessoal, eles pensaram, né, numa abordagem para apresentar, para tratar um pouco essa questão, né? Eles estudaram alguns comportamentos de algumas cadeias, né? Produção de laranja, trigo e soja, e viu que deu certo, que poderia ser replicado a outros, né? Ele vem derivado um pouco da questão da economia industrial, que seria o estudo da economia com foco na indústria, e ela usa um paradigma que eles falam, que é o da estrutura, conduta e desempenho. É um modelo econômico, esse até que é bem mais simples do que muitos que a gente vê, e então ele busca identificar as variáveis que explicam a diferença entre o desempenho entre as empresas, por isso que tem o E do desempenho, considerando que a conduta das empresas é pautada pelo tipo de estrutura da indústria. Então, a conduta seria, então, todo o trabalho, lembra um pouco a questão do processamento, né? E que está, por sua vez, dependendo das condições básicas que são da natureza bastante diversas, que entram técnicas, institucionais e relevância da demanda. Então, esses fatores medem o desempenho de algum segmento. Então, por isso que ele virou o modelo de estrutura, conduta e desempenho. Eu trago para vocês, para depois vocês lerem assim, alguma definição dos três separados. E esse modelo foi um pouquinho importante. Quando eu estava estudando agronegócio, eu até conheci uma menina que era colombiana, que estava fazendo a dissertação dela sobre esse modelo e estava estudando, acho que alguma coisa, não sei se era café. Então, assim, ele ainda, não sei se ele continua agora, já se passou alguns anos, né, sendo utilizado, mas ele era um modelo que, há 50 anos atrás, foi utilizado, que continuou sendo utilizado por muito tempo, né, como base desse entendimento, para a gente pensar numa cadeia inteira da soja, não pensar em um produtor ou numa cooperativa só, mas pensar nesse movimento, pelo menos de alguma região específica. Pessoal, para finalizar, a gente tem... Eu trouxe só dois em um estadual, que é o mapa, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele traz algumas informações. Infelizmente, como é um órgão público, dependendo da época, a gente não tem acesso a essa informação por estar em período eleitoral, e muita informação de relevância, de importância, fica dentro do Ministério e acaba, assim, você conseguindo essa informação pagando por meio de algum banco de acesso à informação, ou você entrando em contato com alguém do Ministério para conseguir. Então, tem épocas, no passado era muito complicado essa questão de conseguir o acesso total a esse tipo de informação sobre coisas simples, como quantidade produzida, o preço já não era tanto problema, mas outros indicadores eram mais difíceis.
Tem a CNA. CNA é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela traz também alguns manuais, alguns livros, e tem uma relação também com esse estudo do agronegócio, né? Então, ele traz material, é, alguns que se você assinar, assinatura, como eu falo, não paga, né? Mas você acaba tendo algum acesso às publicações delas que são bem feitas, né? São textos bons, com material de qualidade. E do Paraná, pessoal, a gente tem a Secretaria do Abastecimento, ela dentro da Secretaria, ela tem alguns dados e indicadores também são importantes, né, da gente conhecer, né? Então, eu peguei um hoje, rapidamente, para a gente ver que o faturamento da produção agropecuária do Estado é de 97 bilhões, valor 3% superior ao que foi em 2018. Então, ele traz algumas comparações e algumas informações interessantes para a gente desenvolver algum trabalho, uma consultoria ou algum outro, dependendo do tipo de atuação de vocês, né? Tem alguns relatórios com o VPB, valor da produção, né? Alguns desses gráficos, dessas tabelas, pessoal, eles, como trabalham com números, ela traz uma nota explicativa por baixo da fonte. Aí fala aqui, os valores são deflacionados utilizando o IGP, que é o Índice Geral de Preço, da FGV, acumulado de junho de 2018 a julho de 2019. Então, é tipo como se fazer uma regra de 3. Ele considerou a base de junho de 2019 como 100, como se fosse 100%. E por que que essa... então, ela coloca os preços como se todos estivessem no mesmo padrão, no mesmo... como se tudo tivesse sido comprado, vamos supor, agora, nesse momento. Mas, então, vamos supor, em 2000, o preço de um produto, a gente consegue tirar a inflação dele e trazer para ele para hoje. Então, eu consigo fazer o inverso, trazer o de hoje e analisar como foi em 2000. Por que isso é importante? Porque eu estou trazendo a mesma língua. Então, isso é o processo que eles falam de deflacionar. Tira o efeito da inflação. Então, quando a gente olha uma tabela dessa, quando você vai olhar uma publicação passada, falando sobre algum valor, principalmente valor, isso é para valor monetário, né, de dinheiro. A gente tem essa discrepância de valores, mas é porque a gente tem que olhar essa nota, porque ela está baseada numa modificação dos valores para a gente conseguir analisar e comparar. Aqui, um exemplo, na segunda tabela. Soja, em 2018, valor de 23 bilhões. Já em 2019, de 19 bilhões. Então, aqui ela teve uma variação negativa, o preço dela decresceu, e o valor total da produção foi inferior que do outro ano. Mas por que que eu consigo fazer essa informação, essa inferência? Porque elas estão na mesma base. Então, eu estou considerando o mesmo poder de compra. Então, essas questões que a gente muitas vezes tem que olhar e perceber, né, para fazer um pouco dessa análise.
para a cultura do agronegócio, das principais commodities, a IPEA, que é Instituto, agora que eu ia falar, eu esqueci o que é a sigla. Ela tem um site que chama IPEA Data. Nele você consegue manipular o preço de alguns produtos e consegue fazer esse processo de tirar a inflação. E com isso a gente consegue trabalhar, né, com algumas séries. Então, assim, há algumas formas da gente conseguir fazer o relatório, fazer alguma apresentação que pode ser necessária para quem está atuando no agronegócio, né? Pessoal, então falei demais hoje, né? Tem, assim, alguma questão, alguma dúvida? Eu quis já apresentar um pouquinho do que é o contexto para a gente, pra vocês terem uma ideia do que é a disciplina, né? Tudo ok, professor? Tranquilo.